seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Bicast, o podcast da Biconte. Toda semana você nos acompanha aqui com um convidado muito especial para a gente falar um pouquinho sobre a trajetória empresarial de alguém, sobre a estrutura, né, que trouxe essa pessoa até onde ela está vivendo agora, né? Então, para mim é um privilégio ter você aqui acompanhando nossos episódios. Mas antes de começar, né, eu gosto de falar que o Bicast surge, né, lógico, de uma empresa, uma das melhores empresas aqui de Campinas de contabilidade, principalmente contabilidade digital, que é a Biconte. A Biconte Contabilidade Digital, nascida aqui em Campinas em 2016, uma das pioneiras aí a entrar no mercado da contabilidade digital. Hoje nós estamos aqui em Campinas, atendemos empresas do Brasil inteiro através da tecnologia, de automações, de inovações aí que fazem os processos serem muito mais automatizados e rápidos. Porque sabemos que os empresários brasileiros têm que focar ali no seu negócio. E essa burocracia da contabilidade deixa com a gente que a gente consegue agilizar esses processos, tornando aí a sua rotina muito mais eficaz e ágil, né? Essa é a missão aqui da Biconte. E o podcast, na verdade, surgiu ali das reuniões que nós fazíamos ali na sala da Biconte. Ali temos uma mesa de reunião e muitos assuntos legais, né, surgiam ali. E por que não a gente eternizar essas conversas, esses bate-papos através agora de um podcast, né? E é por isso que estamos aqui. E hoje, né, vou tornar isso, esse bate-papo aqui já aconteceu lá na sala de reunião da Biconte. E hoje vamos trazer aqui para o podcast para a gente gravar e eternizar. Hoje eu tenho o prazer de conversar com um grande amigo, um grande parceiro, está conosco aí já há um bom tempo e é um facilitador, assim como a Biconte é, tá? Então hoje eu tenho o prazer de falar com ele, Rafael Peron. Muito obrigado. Amigo, que prazer ter você aqui hoje. Estou muito emocionado com isso aí, inclusive, porque surgiu um negócio bem interessante, né? É verdade, cara. Foi algo que eu estava buscando parcerias novas e tinha muita curiosidade em saber como que funcionava essa história de contabilidade digital. E eu acho que por um passe de mágica ali, você estava na hora certa, no lugar certo, você me atendeu. É verdade. A gente passou quase 3 horas conversando, você lembra? E você sabia que em algum dos episódios aqui anteriores, eu já comentei de você, né? Eu falei de você, comentei de como que surgiu aí a nossa conexão, né? Foi muito legal. Foi muito legal. Muito legal. Mas vamos chegar lá. Mas antes de falar disso, vamos falar um pouquinho de quem é o Rafael, né? Quem é o Rafael Peron? Na verdade, o Rafael, ele já trabalhou em grandes corporações, né? Já trabalhou na Ambev, na Siemens, né? Hoje é proprietário aí de uma empresa de tecnologia, né? Que é a Peron Tecnologia. Vamos navegar um pouquinho na sua história, né, Peron? Porque, cara, você, além de jovem, não aparenta tanto, né? Mas é jovem. A grade é do pelo não, mas a idade tá ali. Vai descobrindo com o tempo. Vamos entender quem é o Rafael Peron, né? Você começou no mundo da tecnologia, né, Rafael? Muito jovem, né? E como que foi essa entrada sua na tecnologia? Como que você se despertou essa paixão pela tecnologia? Cara, foi muito interessante. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas podem achar que foi um pouco triste, mas eu digo que foi algo que conseguiu me trazer à vida de novo, né? Porque desde muito pequeno eu tinha bronquite e era uma bronquite muito severa. Eu sofria muito com falta de ar. Inclusive, a gente mudou para Itatiba porque o ar era considerado bom. Aí eu descobri que eu tinha rinite alérgica da grama que tem na nossa região. Então foi complicado. E aí, por conta do destino, o meu pai na época trabalhava numa multinacional e estava começando a introdução de computadores pessoais e já estavam trazendo computadores para as empresas. Tá vendo como eu falei que ia denunciar a idade? Faz tempo. E aí, a IBM fez um negócio com os diretores da empresa que ela disponibilizou por um custo legal na época equipamentos, computadores, né? Eu lembro até hoje. Para os colaboradores. Para os colaboradores, né? E era um Aptiva IBM branco, com caixinha Sound Blaster, monitor de tubo. Era uma coisa de louco. Era um sonho esse computador. Olha, eu acho que não dá nem para dizer que era um sonho, porque era algo tão, vamos dizer, não exclusivo, mas era surreal. Era tão
tanta novidade que as pessoas não existia internet, então você não conseguia ter noção que era aquilo, né? Sim. E aí eu acabei entrando na informática por conta disso. Porque um belo dia eu cheguei em casa, ele tava com o computador lá, lembrando que há muito tempo atrás, esse computador você ligava, ele demorava uns 10 minutos, aí ele ligava uma tela preta, e aí você tinha que dar alguns comandos ali naquela tela preta para começar alguma coisa. Foi bem lá atrás, na introdução de Windows 11, perdão, Windows 11 não, Windows 3.0, aí depois veio 3.1, não tinha internet, não tinha livro, a gente não tinha nada sobre, né? Então era literalmente mexendo e fuçando. Para entrar no Windows, você entrava no DOS primeiro e dava um comando para entrar no Windows. Comando para startar o Windows. A gente tá falando grego aqui, porque tem muita gente que nem sabe o que é isso. Não é esse Windows que você tem lá o iniciar, ele ia para uma telinha quadradinha com uns ícones muito feios, porque não existia cor naquela época, o monitor não dava definição, era comparado com o que a gente conhece hoje é terrível, mas pra gente que viveu aquela época era um negócio fantástico. E até surgiu uma história interessante, né? Que não deu 30 dias, eu quebrei o computador, né? Putz. Na verdade, não quebrei, eu paguei coisa que não devia. Uns arquivinhos ali, fui lá, apertei o que não devia, apagou. E que foi quando eu realmente acho que esse meu encanto pela tecnologia começou aí. E aí o Windows não subia DOS, não subia nada. E na época minha mãe ligou para a IBM para contar que o filho dela de 10 anos tinha quebrado o computador. E o cara falou, não, traz 2 caixas com 12 disquete, que a gente vai instalar o sistema operacional aqui, colocar para ele no disquete, e aí vai mandar para você e você instala aí com a gente por telefone. E aí foi, né? Minha mãe e eu, pequenininho, com calça big, boné, camiseta da Ripcur. E já existia isso lá. E a gente foi no prédio da IBM, deixamos lá as caixas de disquete, acho que demorou umas 3, 4 horas, voltamos, buscamos ela. E era aqueles grandão, assim? Já não era o grandão. Era o pequeno? Era o pequenininho ainda. Já era o pequenininho. E voltei para casa, e por conta de já ter mexido um pouco com ele, eu não sei o que aconteceu, mas eu fui seguindo, colocando o disquete, instalei ele. E eles já mandaram a versão nova, que era o Windows 3.11. E nessa época, eles nem imaginavam, eu acho, que a gente ia conseguir fazer isso. Tanto que passou alguns dias, o cara ligou para minha mãe perguntando o que tinha acontecido. Se efetivamente tinha acontecido, né? Tinha conseguido. E ela contou que o filho dela instalou. E o cara não acreditou. E o filho dela, acho que era 10, 11 anos na época, tinha instalado o Windows que, cara, era 18 disquetes. Você tinha que dar comando, partições, tinha umas coisas lá, né? Que não era tão simples. Hoje que você põe um pendrive USB e o negócio faz sozinho. E aí foi isso que me levou até um curso. Eles me deram um curso de Windows 3.11. A IBM. Olha que legal. E aí eu fui fazer esse curso, era algumas noites, um prédio na Faria Lima, eu acho que era na época. E era muito engraçado, porque imagina eu com 10 anos chegando lá, um monte de gente de terno, gravata, e eu de boné, calça, big, azul. Criança, no meio daquele monte de empresários, vamos assim dizer, né? Então, foi uma motivação bem interessante. E foi assim que eu comecei com informática, né? Foi algo muito interessante, porque imagina que uma criança com bronquite. Sim. Não pode fazer exercício. Sim. Eu tinha problema, na época era bem gordinho, eu tinha problema até de andar, não tinha. E a gente não tinha bombinha como tem hoje, né? Então era inalação atrás de inalação. Era bem complicado essa época. E graças a IBM, que startou tudo lá, me colocou num caminho ali, né? Pô, legal, cara. Foi bem legal. E aí na verdade, você foi crescendo no meio da tecnologia, então, porque já tinha um ambiente ali familiar que prezava por essas questões mais de inovação tecnológica, né? Seu pai. Eu digo que acho que isso aconteceu porque eles enxergaram também que não adiantava me colocar numa aula de natação porque eu era alérgico ao cloro. Não colocava, colocar no futebol porque eu não podia correr. Então acabou que eu tive sim uma ajuda nessa época por conta de que a tecnologia, que nem tinha tanto, né, nessa época, mas que eu conseguia desenvolver e me entreter enquanto as crianças estavam jogando bola, brincando, piscina, correndo na rua, empinando pipa. Eu estava dedicado a isso, porque querendo ou não, era a única coisa que eu conseguia fazer naquela época, né?
Isso aí foi até meus 14, 15 anos. Que aí a bronquite realmente deu uma estabilizada. E aí eu conseguia já sair, praticar algum esporte, ping-pong que eu gostava. Sim. Mas até então era o computador mesmo que fazia companhia. Minha companhia ali por muito tempo. Às vezes até de madrugada, assim, ficava lá nele. E tudo isso sem internet, que é o mais incrível. É verdade. Às vezes eu me pego pensando, assim, o que que eu fazia? É verdade. Tinha o joguinho da bananinha, você lembra disso? Lembro. Você ficava colocando lá os graus, quanto a força que você colocar na bananinha para acertar outra bananinha. Eu tinha o joguinho do Doom instalado, Doom. Lembra do Doom Doom? da revista, que você pegava. Da revista. Wolfenstein, você lembra? Que você ganhava o Aladdin. Eu tinha esses joguinhos todos instalados lá. Ficava a madrugada inteira lá jogando. Você sabe que nesse meio tempo, teve o cara da empresa do meu pai. Que, olha, eu perdi o contato com ele, mas seria muito legal que ele visse esse episódio, porque ele fez bastante diferença na minha vida. Que era ele que vinha com CDs e etc, né? Imagina que depois já no Windows 95... Como que ele chama, Peron? Computador. Eu não recordo o nome dele. Ah, tá. Mas eu lembro que era ele que vinha até em casa e aí ele vinha com as novidades. Falou assim, olha aqui, ó, tem um CD do joguinho tal, tem um CD do programa tal. Aí comecei a fazer site na época, que aí já tinha internet, né? A gente já tinha discada. De 12.200 kbps, que funcionava bem pra caramba. E ele ajudou bastante, porque ele sempre trazia esse software pra gente usar, porque não tinha... Por mais que você fale em questão de acesso, não tinha. Você tinha que achar pessoas que realmente elas tinham... Primeiro, que tinha que ter o gravador. E segundo, que tinha que ter o software. Sim. Eu acho que não dá nem pra falar que tinha pirataria, porque as coisas nem tinha serial. Você literalmente colocava, instalava, next e acabou, né? Foi bem legal. Se você estiver me assistindo aí, depois dá uma... Procura eu lá que... Cara, muito legal. Eu queria te agradecer por isso. Te inspirou, né? Me inspirou. Porque hoje deve ter filho. Acho que o filho já deve estar... Não vou dizer na minha idade, mas... Cara, muito legal. Obrigado. Obrigado mesmo. Pô, que legal, cara. Que legal. E aí, Peron, você vai pra ciência da computação, né? Você escolhe essa habilidade para ser a sua formação muito jovem já? Você já decide que a ciência da computação ia ser a sua profissão? Cara, eu sempre gostei muito de computador, programação e etc, né? Mas como toda criança, querendo ou não, naquela época, em 99, se falava muito sobre ou você ser médico, ou você é alguém que trabalha com direito, que eram o que tinha de top, né? Ou você vai ser engenheiro. Né? E tanto que eu até prestei para medicina. Parece piada, mas foi a bronquite que me tirou disso aí. Eu fui fazer um vestibular no sul do país. Não consegui fazer o vestibular. Tava fazendo muito frio. Atacou a bronquite, atacou a rinite. Foi um negócio absurdo. E aí acabei voltando. Falei, não, vamos ver alguma coisa. E tinha o curso de ciência da computação. Aí eu passei no curso de ciência da computação, fui fazer ciência da computação. Eu fico até um pouco triste hoje porque não é um curso que é buscado, você acredita? As faculdades tiraram ciência da computação da grade curricular delas. E eu sou muito grato à ciência da computação porque ela me ensinou a pensar de forma geral. Quando a gente fala de lógica, a lógica por si só, computacional, ela tem muito a ver com a vida real. Totalmente. Diferente do que as pessoas pensam, eu vou atravessar a rua, se o carro estiver vindo, não é isso. É que você consegue enxergar o problema de algumas outras formas. Outras variáveis, né? De outras variáveis. Você consegue descobrir que existe a possibilidade de você fazer um funil para ir começando, diminuindo as possibilidades para você conseguir chegar no problema em si. Não na solução, mas pelo menos você sabe que o problema está ali. E aí você consegue buscar alguém para poder resolver esse problema, né? Tanto que hoje, eu trabalhando com informática, eu sempre estou envolvido com todas as questões das empresas. Sim. Não é só o servidor, o atendimento técnico ao usuário que ligou para a gente no helpdesk, mas às vezes eu entro em situações como o cara tem um sistema de Comex e ele está muito lento. E aí começa aquele impasse onde a empresa começa a falar que o problema é o servidor, e aí o dono da empresa fala, cara, eu quero que resolva, né? E aí a gente começa, no caso eu começo a atuar
como querendo entender e às vezes até pedindo. Falei assim, abre o código, deixa eu ver o que você está fazendo. Como você está fazendo isso. Perfeito. Né? E a gente É uma descobre. visão 360 do negócio, né? Não é E a só gente focada... descobre. Legal, cara. Tanto que esse é um caso até real. Eu descobri que dentro do relatório que ele fazia, ele estava fazendo umas consultas que não tinham sentido para o relatório que a pessoa queria. Então ele acabava correndo o banco de uma vez só, e sendo que ele podia parar só nas informações que ele precisava. Ia ser muito mais rápido. Então eu falo que ciência da computação fez eu pensar diferente. Consegui ver as coisas de uma maneira diferente. Perão, estudando, você já teve a possibilidade de ter uma carreira aí em grandes empresas. Ambev, nós estamos aqui em Campinas, né, interior de São Paulo. Ela é muito conhecida aqui pela fábrica que tem aqui em Jaguariúna, E eu né? trabalhei lá em Jaguariúna. Você trabalhou em Jaguariúna. Então tem uma gigantesca fábrica em Jaguariúna que produz aí pro Brasil inteiro, né? E se eu te contar que eu não entrei lá porque eu sabia alguma coisa de informática, você vai acreditar? Essa é a pergunta. Como que você entrou nessas empresas, na Ambev, na Siemens? Como que foi essa inclusão sua no mercado com grandes multinacionais? Parece piada da vida. Mas eu acabei entrando nessas empresas por oportunidades que exigiam espanhol. Olha que coisa. Na época todo mundo dizia, você tem que ter inglês. Então, desde criança, minha mãe colocava no inglês. E eu acabei pedindo para colocar no espanhol também por causa do meu sobrenome Peron. E ele fala muito bem inglês, né? A gente tá lá nas reuniões lá na Biconte, né? Aí daqui a pouco liga os gringos lá para ele sai falando inglês lá, fala muito bem. A gente tenta. Fala muito porque bem. O inglês que eu falo é o inglês técnico. É diferente, tem umas nuances. Não, eu percebo isso, porque eu fiquei 17 anos numa multinacional. Então, se eu não falasse inglês, eu não ia conseguir ficar tanto tempo, né? Numa empresa desse tamanho, né? Mas você fala muito bem, cara. E aí, eu entrei por causa de espanhol, cara. Espanhol. Tinha vaga lá e tinha um monte de candidato, mas ninguém falava espanhol. E aí, por conta dessa história de eu ser Peron, tem o Peron no nome. Imagina que para uma criança, além do bullying de eu ser gordinho, tinha o bullying do Peron. Do Peron. E aí, os hermanos. Para eu matar esse bullying, eu vou matar falando espanhol. Aí as pessoas falam, o cara é gringo. E acabei aprendendo espanhol. Olha que legal. E aí foi por causa disso. E aí eu entrei na Ambev, eu lembro que tinha 2 vagas, tinha um monte de candidato e só 2 falavam espanhol. Aí eu saí da Ambev, fui para Siemens, mesma coisa. Que legal. Aí na Ambev eu tive a vantagem, porque daí eu já tinha certificação na época da Microsoft, e eles precisavam que, além falando de que soubesse falar espanhol, também tinha que ter algum conhecimento. Sim. Eu programava em VBA, e aí na entrevista eu mostrei um programa que eu tinha feito em VBA, que de ticket ainda, que ele abria um ticket automático a partir do e-mail pra gente controlar um pessoal que não respondia os nossos e-mails e impactava no resultado da equipe. Salvava tudo no Excelzinho, no banco de dados lá em Carry, né? Era em Access. Em Access, olha. Eu gerava literalmente era um botão que eu adicionava em VBA no Sim. Você clicava nele, aí ele pegava o título, o conteúdo, o horário e o que você ia fazer com ele. E gravava no Access. E gravava no Access. Olha que coisa. Aí no final do dia eu bati o olho lá, via todo mundo que não respondeu, mandava lá pro chefe lá do setor e aí ele se resolvia com a equipe. Só que daí ele tirava da gente esse resultado de não cumprir um atendimento, né? Um SLA lá que era de 4 horas, eu acho que era na época, e eles não respondiam. Então, acabava sobrando pra gente. E foi por conta disso que eu acabei entrando na Siemens. Né? Foi bem interessante. Nas 2 empresas, você trabalhou na área de tecnologia? Eu trabalhei na área de tecnologia. Focada para o negócio ali, né? Focada exclusivamente em operações. Legal, né? legal. E na Siemens tem mais uma história interessante que um belo dia, um outro gerente me procurou para resolver um problema ele não estava entendendo nada, que um cara da Guatemala estava falando com ele no telefone. E aí eu fui, uma mesa muito legal, era uma mesa em V, assim, os caras já tinham 2 computadores, 2 telas, era o suprassumo da Siemens. Que ano isso, Perão? Eu acho que devia ser tipo 2001, 2002. Tá. E aí que acabou que eu fui lá, resolvi o problema e o cara me segurou lá. Ele não deixou eu voltar para onde eu tava. Ele simplesmente me segurou. E por conta do espanhol. Porque eles tinham que fazer pacotinhos que seriam instaladores automáticos. E tinha cometido um erro de divisor de decimal, que era diferente o divisor que eles usavam, né? E aí eu corrigi,
O cara gostou de mim, não deixou nem eu buscar minhas coisas na sala. Ele me segurou lá. Mudou de área. Mudei de área. E acho que coisa de 2 ou 3 meses, um outro gerente que também sabia dessa história, ele aproveitou da situação de eu ser peron e falar espanhol, ele acabou me mandando para Argentina, né? Um projeto que era para ficar uma semana. Você ficou quanto Acabei tempo? que fiquei 1 ano lá. 1 ano. 1 ano morando. Uma experiência bem interessante. Bem interessante. Que legal, cara. Que legal. E eu tinha o quê? 21, 22 anos. Era bem novo. Em outro Em país, outro país. outra cultura. E diferente, né? Porque o sonho de todo mundo era ir embora para os Estados Unidos. Sim. Ninguém falava, eu vou morar na Argentina. Até hoje, né? Vamos ser Ninguém sinceros, fala né? isso, E foi uma experiência bem legal. Uma por conta de ter o Peron no nome, né? Não, porque se tem uma E coisa outra- boa na Argentina, é o Messi só, né? Ah, Não tem mais- pelo amor de Deus. não tem mais coisa nada lá, boa né? O alfajor é bom. O alfajor é bom. O Pra quem doce come, de leite pra quem é come bom. carne, né? Os bifes lá, né? Cara, O... a Brahma da Ambev lá é diferente daqui, cara. A garrafa de 1 litro é uma delícia. A água, né? De Agudos. Não E essa é história da água de Agudos, cara, é verdade? Cara, você acredita Você que trabalhou na Ambev? É verdade? É verdade. É É verdade. verdade? Dá diferença. Dá diferença? Dá diferença. O pH dela que muda? O que que é? Eu não sou expert em cervejaria, tem muitos amigos que fazem cerveja, né? Vocês me perdoem, mas a água influencia muito nisso. Que coisa, hein? E nessa época, por questão de idade e tal, a gente bebia um pouquinho, a gente sabia como funcionava isso. Mas eu não sei dizer ao certo se é pH ou não, mas, cara, a água, os nutrientes que tem na água, cara, tudo isso daí influencia. Você ficou na Ambev até quando, Peron? Eu fiquei pouco tempo lá, eu fiquei 1 ano. Ah, você na ficou um Ambev, ano. né? Tanto que eu tirei minhas primeiras férias, a minha primeira férias, eu voltei, e daí já surgiu a oportunidade Da Siemens? da Siemens, aí eu já troquei. Legal. Cara, aí você passa uma carreira bem promissora, né, em grandes empresas. O que te motivou, Peron, a falar, poxa, isso que eu tô fazendo aqui, eu posso agregar e fazer para outras empresas? O que te motivou a empreender, a abrir o seu negócio? Porque você começou a empreender muito jovem, né? Foi. Desde criança eu brincava que eu tinha o meu próprio negócio, porque existia um vírus chamado Chernobyl e eu descobri uma forma na época de como restaurar as placas-mãe. Pô, que legal. Então, quando eu era pequenininho, lá com meus 16, 17 anos, em casa as pessoas traziam a placa-mãe e eu recuperava as placas-mães para ela. Mas aí quando eu voltei da Argentina, né, que se finalizou o projeto que a gente estava trabalhando, acabou que a gente acaba o projeto, você sai. Né? Então, vamos procurar algo para fazer. E a bagagem que eu trouxe disso foi muito grande. Então, imagina que a gente estava utilizando o Windows 98, passando para o Windows XP. E eu sabia muito disso. Eu tinha feito certificação de 2003, nessa época, XP. Eu tive mentores lá dentro que sabiam muito sobre isso. Então, eu tinha uma bagagem muito grande que a gente precisava levar isso para as pequenas empresas também. Porque imagina que essa facilidade que a gente tem hoje é recente. Sim. Antigamente era tudo manual. Sim. Hoje em dia você sobe um computador, domínio, etc. Você faz sozinho em casa. Sim. Não precisa de um técnico especialista. Você vai acabar tendo que contar conosco por conta de que tem detalhes que você precisa para que aquilo aconteça. E aí vem aquela bagagem de estudo. Lógico. Mas nessa época não existia isso, né? Imagina que quando você fala em empresa que tinha rede, não existia rede. A internet estava começando, já era DSL de 1 mega. Sim. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar numa outra empresa de tecnologia em Itatiba mesmo. E passei lá um período curto de 6 a 8 meses, que conheci uma pessoa e ele acabou virando meu sócio e a gente montou nossa primeira empresa de tecnologia, começando literalmente do zero. Eu lembro que na época eu nem carro tinha. Ele tinha carro, então a gente ia trocando figurinha, conseguindo um cliente aqui, um cliente ali, e fluiu. E foi bem interessante. Aí passou um tempo bem grande, inclusive, acho que deve ter sido coisa de 10 anos, 9 a 10 anos. As ideias mudaram um pouco, então eu segui o meu caminho com a Peron Tecnologia, especificamente na parte de suporte e tecnologia, sem focar em infraestrutura. Física, cabeamento, etc. Sim. E de Peron Tecnologia são 13 anos agora. Uau, 13 anos, cara. 13 anos.
Que bacana. E hoje vocês atendem lá grandes empresas, né? Hoje a gente atende grande empresa. Eu brinco que a gente leva tecnologia para todo mundo. Tá? Sim. Eu tenho clientes que são advogados, que tem 3 pessoas que trabalham lá, e o cara precisa de uma infraestrutura grande, tanto para que as pessoas vejam que é um escritório sério, e quanto da necessidade de integrações de sistemas, de processos, etc., até empresas bem maiores, multinacionais, e por aí vai. Que é o que me exige hoje falar inglês e espanhol. Sim, sim. Constante essa realidade, né? Sim, sim. Alguns funcionários também falam, que na minha ausência eles assumem, então eles têm que se comunicar, principalmente com indiano, pessoal Sim. indiano nos Estados Unidos, que acha que é americano e que acha que fala inglês. É tenso o negócio. Cara, eu tinha um chefe que ele era indiano, mas ele viveu ele é indiano, mas ele pequenininho, ele foi pra França. Ele vivia ali início, acho que era início. E ele cresceu na França. Então imagina um indiano que fala francês falando inglês. Cara, era um sofrimento pra mim, assim, porque é bem difícil. Eu bem apanhei difícil. muito no começo. Muito, muito. Tanto que às vezes a gente conversando, eu falei, você pode escrever? Didi morreu. Aí depois parece que o ouvido começa a entender. Você se habitua, né? Começa a entender. Tanto que aconteceu uma coisa muito engraçada que um russo nos Estados Unidos me ligou para perguntar se eu entendi o que o chinês falou em inglês. Não. Aí eu falei, cara... Aí aconteceu. É um quebra-cabeça aí já, né? E aí, acho que por ser um pouco desinibido, a gente, sem erro de errar também, saía falando, e aí as pessoas acabavam vendo, pô, o cara tá falando, tá se expondo, então vamos conversar com ele, né? Eu falo que muito dos auxílios que eu tenho hoje dessas equipes internacionais que a gente conversa é por conta disso. Querendo ou não, eu desenvolvi vários amigos que são indianos hoje, e que quando a gente precisa de algumas coisas, tá certo, que tem que abrir ticket, respeitar todo o processo. Sim. Mas quando cai lá, eles sabem que todos eles ligam animadinha. E eles estão tão sacana que eles nem chamam no Teams, eles já ligam direto. Olha. Filha da mãe. No seu telefone? No meu telefone. Filha da mãe. Esses dias eu ligo pro Peron, né? Aí, pode falar, cara, tô aqui em Alphaville, tô num monte de reunião, não dá tempo, o cara não para, hein? Você direto. Tem coisa que é complicado. Eu brinco que é meio que cíclico. Tem semana que é terrível. Eu imagino. Agora tem semana que é uma calmaria e começa a dar desespero. É igual a nossa rotina na contabilidade. Você fala, poxa, acabou. E agora? Será que alguém vai me ligar? Liga. Mas já falando disso, vamos falar um pouquinho de desafios e soluções inovadoras, porque tem muito a ver com o que você faz hoje na Peron Tecnologia, né? Durante a pandemia, né, da Covid, a sua empresa se adaptou ali para manter de forma operacional. Como que foi trazer essas soluções inovadoras para os seus clientes, Peron? Qual que foi o principal desafio que vocês passaram lá? Cara, esse período da pandemia, ele foi complicado, viu? Porque imagina que eu iniciei com bronquite. Então, um dos maiores medos que eu tinha era que realmente eu tivesse algum efeito. Porque imagina que quem tem bronquite, você tá mais suscetível a isso. Uhum. Então, uma das minhas maiores preocupações não era só tentar resolver o problema de cliente, era tentar resolver o problema que isso poderia gerar para mim mesmo. Porque você tinha um risco ali, né? Eu tinha um risco. Né? E a gente tem que prezar pela continuidade do negócio. Né? A Peron hoje ela existe, as pessoas me veem muito nas empresas, fazendo reuniões e tocando de projetos, mas por detrás de mim tem outras pessoas também que têm a possibilidade de fazer isso, né? Sim. E foi um período que a gente meio que teve que colocar isso à prova, porque era um risco. De repente você acordava bem no final da tarde e você poderia estar com... Entubado. Foi literalmente assim. Mas é verdade. Ainda bem que acho que ninguém da equipe eu tive Covid. Eu acho que eu tive umas 2 vezes também. Eu só tive uma vez só, mas eu falo que tem consequência até hoje. Ele só me deixou um pouco mais lento, assim, mas tá tudo bem. Ela me some com palavra, cara. Você acredita? Eu também. Tô falando alguma coisa, de repente ela pega a palavra. Mas voltando ao assunto, né, sobre inovação. Sim.
Quando foi estourar aquelas notícias que você não podia sair de casa, que você parecia um bandido, você não podia trabalhar, eu tinha tirado uma certificação de microtik, porque já era alguma coisa que eu já estava trabalhando bastante. E como as pessoas iam trabalhar de casa, é muito caro você ter VPNs de softwares de grandes marcas. E você ter equipamentos, Dell e etc. É muito caro. Porque imagina que a gente tem empresa que suporta esse tipo de custo. Agora tem outras empresas que não suportam. A gente, como prestador de serviço de informática, a gente também tem que garantir a continuidade da empresa. Sim. Naquele momento, o desespero não era só meu. E a segurança das informações. Que eu acho que o desespero também era das empresas. E imagina que pra gente, eu tinha muitas empresas como contabilidade. E para uma contabilidade, você falar que você vai ter que trabalhar da sua casa, cheio de papel, e um monte de coisa que as pessoas faziam manualmente. E eu lembro que tinha até impressora matricial na época, que as pessoas imprimiam olerite, que ainda tinha. E aí acabou que com essa história do microtik, eu comprei um lote de microtik, comecei a conversar com os clientes. Eles confiaram na gente. E até o último momento, do último dia, eu e técnicos na rua correndo para colocar microtik para a gente conseguir liberar uma forma segura das pessoas acessarem os computadores dentro da empresa. Porque não tinha tempo. Primeiro, você não tinha tempo para comprar máquina. As empresas já estavam se preparando, então elas não tinham investimento para comprar máquina. Além disso tudo, você tinha que colocar isso para rodar. Não tinha. Então, literalmente foi assim. A gente colocou o microtik, nós fizemos 2 tipos de acesso, um através de VPN e um através de conexão remota direta na máquina. Lembrando que tudo isso você precisa de muita segurança, porque além de tudo isso ainda tinha gente explorando falhas para colocar... Os ataques, né? Os ataques de ransomware. Uhum. E, cara, imagina, você não pode sair ainda, seu servidor é todo criptografado por causa do ransomware. Você trava a empresa. Não tem como. E foi que a gente conseguiu passar. Todo mundo confiou. Todo mundo colocou microtik. Nós não tivemos a incidência de nenhum ataque hacker nesse período. A gente conseguiu trabalhar. Foi legal. Foi um resultado muito bacana. Basicamente 2 anos, né? 2 anos inteiros, né? E eu acredito que esse momento foi um crescimento bacana para a Peron, né? Não só da demanda que aumentou muito ali de trabalho, mas de novos conhecimentos que surgiram, né? Nesse momento aí. Novas tecnologias. Eu brinco um pouco, né? Que tem que sempre alguma coisa para te empurrar. Porque senão você não caminha, né? Para o corpo humano ir para frente, você causa um desequilíbrio e aí o seu corpo começa a se mover para que mantenha-se o equilíbrio e você continua a andar. Então eu interpreto que a pandemia ela veio para mostrar que existia assim um caminho, te desequilibrar para você seguir trilhar esse caminho. Porque você dizer que você está preparado para esse tipo de coisa, você não está. Pode ser que em empresas de multinacional a percepção é diferente. Sim. Mas para empresas... Ou mais diluída, né? Ou mais diluída. Agora, para empresas pequenas, né? Eu tenho uma contabilidade no centro de Campinas que o pessoal fechou o prédio. Você não podia entrar no prédio. Então, se tivesse algum problema com energia, tivesse que reiniciar alguma coisa, você não podia. Foram algumas situações complicadas. Tipo, o síndico falar, não pode entrar. Falei, cara, mas o vírus tá lá, ele tá se incubando, esperando alguém entrar pra matar a pessoa? Não deixaram a gente entrar. Que coisa, hein? E foram várias situações como essa, né? Foi um negócio muito louco. Não tiro o mérito, sim, fez todo mundo crescer, eu acho, não só como pessoa, mas como tecnologia, né? Calhou muito de... Agora vinha essa história de nuvem e tal, e as pessoas acharem que nuvem vai resolver o seu problema, e não é bem assim. Cara, interessante isso. Não é bem assim. E aí a gente chegou nessa fase que a gente tá, né? Que, querendo ou não, a gente ainda fica com certo medo de que se exista algum surto ou qualquer outra coisa que evite você entrar e como você vai agir. Sim, né? sim. Só que pelo menos agora a gente tá com isso no radar, então a gente consegue pensar. Não pega mais de surpresa como pegou, né? Surpresa, exatamente. Mas já engatando para nesse tópico, Peron,
Falando da Peron Tecnologia, né? Conta pra gente, eu já conheço, lógico, mas conta pra nossa audiência um pouco mais dos serviços que a Peron oferece e como que é essa filosofia que você estruturou ali na sua empresa, né? Porque isso garante, eu posso dizer claramente, porque nós temos conversado muito sobre isso, mas garante sucesso para os seus clientes, né? Conta um pouquinho dos serviços que vocês oferecem. Vou dar um pouquinho como funciona. A Peron Tecnologia é uma empresa que presta serviço na área de informática, né? A gente é um pouco generalista. Legal. Então a gente trabalha tanto com a parte de servidor local, servidor em nuvem, servidor no cliente, servidor na Peron. Do que você imaginar, a gente consegue te ajudar nessa parte de servidor. Nós temos muito forte a parte de atendimento a cliente, né? Tanto que eu sempre brinco com todo mundo. Você já abriu o seu ticket hoje? Porque é focado em atendimento, né? Imagina que... Você lembra da época do Nextel? Sim. Era complicadíssimo. A quantidade de solicitações chegavam por tantos outros caminhos que você não conseguia nem validar se teve atendimento, se foi bom, se não foi bom. Foi complicadíssimo. E aí a gente conseguiu montar o setor de atendimento ao cliente hoje, o Helpdesk, baseado em cima de ticket, né? As pessoas têm uma ferramenta para poder entrar e abrir o seu ticket. A gente consegue medir através das métricas de quantidades de tickets abertos por empresa, nível de atendimento, até quanto tempo a gente deu retorno, e as nossas marcações são muito boas, né? Então a gente chega aí o atendimento de até 1 hora em SLAs de 8, que legal. E soluções em até 2 horas, né? Até seriam os piores casos, né? Mas a média aí está em 32 minutos, 42 minutos até a solução do problema. A gente conta com os técnicos que são alocados exclusivos para fazer esse atendimento por telefone remoto, né? E contamos com os técnicos de rua, que eu confesso que, como os clientes hoje escutam muito a gente, eles continuaram a progredir com a sua tecnologia, a gente tem que fazer cada vez menos atendimentos locais. Sim. Né? Sim. Por conta de equipamentos melhores, por conta de servidores melhores, de soluções melhores. Eu falo que a entrada da fibra ótica foi excelente. Tanto que hoje a gente já está colocando os equipamentos para fibra ótica, conexões em servidores, microtik, roteadores, etc., em fibra ótica, para cada vez mais evitar que tenha problemas elétricos e gerem outros problemas para os servidores, né? De novo, trazendo a filosofia de grandes empresas aplicado nas pequenas empresas. Sim, né? sim. Aí, além disso, a gente presta alguns serviços de consultoria na parte de LGPD, na parte de backup em nuvem, na parte de soluções híbridas. Eu tenho empresas que são clientes nossas de software. Legal. Então, a gente apoia ela quanto à tecnologia de como o software dela vai rodar, né? Porque hoje o desenvolvedor cria o software dentro do que ele conhece ali, né? E é diferente lá fora. Então, a gente consegue trabalhar junto com a empresa de software para que o cenário onde ela vai fazer o software dela rodar funcione bem. Que legal. Né? Nós trabalhamos hoje com equipamentos de VPN, Wi-Fi para grande demanda. A parte de consultoria, quando eu falo em nuvem, né? Porque hoje qualquer coisa que não esteja na sua empresa é considerado nuvem. E tá muito na moda, né? Tudo virou nuvem, né? E todo mundo acha que nuvem é um lugar mágico, maravilhoso, que você põe essas coisas e ela sempre vai estar lá. E aí a gente acaba também fazendo essa parte de consultoria, porque você precisa ter backup do seu software que está na nuvem. Exato. Você precisa ter um backup da sua continha que está na nuvem. Exatamente. Né? Esses dias o tio Zuckerberg, acho que tropeçou nos cabos lá, ficou fora até, né? Instagram, Facebook, tudo tá em nuvem, nos servidores espalhados no mundo inteiro, né? Mas Sim. se até uma ferramenta como o próprio Facebook, né? A Meta, dá um pau e cai mundialmente, poxa, se a gente procurar, a gente já tem algumas situações que empresas tiveram grandes problemas por causa disso. Sim. O cara que faz o software fala, não, fica na minha nuvem. Mas a nuvem dela é o servidor que tá lá dentro do escritório dele, que nem ar-condicionado tem. Aí me pega fogo, você perde tudo. Você perdeu tudo. Se não tiver backup, né? Então, eu brinco, eu trago uma consultoria de realidade para as pessoas. Porque legal. Elas precisam entender isso. Que legal. Que não é, eu só coloquei lá no meu OneDrive e resolveu. Não é bem assim.
E tem sido muito forte porque é o tema da moda, né? Eu já estou vendo grandes empresas que foram tudo para a nuvem e já estão voltando para híbrido, que seria alguns serviços locais e outros serviços em nuvens, por questões financeiras e por questões de segurança. Uhum. E a gente faz esse trabalho, né? A gente faz esse tipo de consultoria. Uhum. Às vezes não agindo como o técnico que executa, Certo. mas pelo menos quem faz a parte da consultoria para, esse aqui seria o melhor cenário. A engenharia do ideal. Que temos o menor risco para você é nesse sentido. Lembrando, lógico, que dentro desse hall de clientes que vão de pequenos a médio porte. Né? Porque hoje você entra na internet, você consegue tudo. É incrível. A nuvem é maravilhosa. Mas, cara, na realidade que a gente tem hoje de Brasil, você tem o seu servidor que você já pagou e que você vai fazer lá o seu cálculo entre suporte, etc., gasta R$1.000, você vai para a nuvem e isso triplica. E você continua precisando do técnico. Então, é complicado a gente falar disso. Eu acho que ainda é um tema que tem que ser muito discutido, né? Eu até brinco que eu sou muito realista porque eu não quero ser pego de surpresa. Sim. Se hoje um servidor dá problema, eu coloco ele embaixo do braço e resolvo. Sim. Se hoje a sua nuvem deu problema que a gente sabe nem onde é que é, como é que eu faço? Exato. Né? Então, Exato. Dentro de pequenas e médias empresas é uma realidade que a gente tem que se preocupar. Então, dependendo do nível de complexidade e de risco que você tem embutido ali, tem que se conversar muito bem. Então, a gente consegue dar esse suporte, né? E tanto suporte quanto a consultoria em cima disso para você conseguir escolher os melhores cenários. Sensacional, né? Sensacional. Também tem mais um negocinho que é bem recente, mas a gente está trabalhando com IA. E você está incluso nisso. Ah, com certeza. Em breve a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, automação, tem processo, muita coisa surgindo aí. Tirar papel da mesa das pessoas, né? Isso já faz parte da nossa missão aqui, né, Peron? E foi por causa disso que eu te conheci, né? E aí eu entro até numa questão de, vamos falar de parceria e crescimento empresarial. Aí entra num tópico aí pra gente envelopar esse nosso bate-papo com um papel bem bonito, né? A questão de parceria, como que você vê esse papel das parcerias sem interesses de comissionamento? Porque, cara, hoje eu tenho, vou falar por nós, né? Nosso podcast, cara, por mais que a gente ainda tenha um projeto que ele tá crescendo aos poucos, mas a gente já tem uma certa facilidade até de chamar os próximos convidados, né? Pelo fato de já passou por aqui o nosso prefeito, vice-prefeito, o pessoal da TV, né? Os apresentadores, artista, músico, muita gente conhecida já passou por aqui, então a gente abre portas. E eu recebo muitas ligações de gente querendo, vou marcar uma reunião e tal. Mas no fundo, cara, na hora da reunião eu já percebo que na intenção por detrás está olha, me indica cliente para você ganhar uma comissão e tal. Como que você vê essa questão de fazer novas parcerias para um crescimento e desenvolvimento dos negócios? Cara, é uma pergunta interessante. Eu tive, dentro desse período todo de informática e das empresas que eu tive parcerias e eu trabalhei nessa situação de comissionamento, etc. E eu confesso para você que teve um momento da minha vida que eu cortei todas. Porque a gente tem uma preocupação pelo cliente. E quando você pensa em falar assim, porque a comissão, porque isso, cara, você tá onerando o preço dele. Sim. E isso acaba sendo interessante, só que eu não consigo conviver, eu acho injusto isso. Tá? Não tô dizendo que dentro de uma relação de parceria não existam interesses ou não existam contribuições. Tem, porque é comum, acaba acontecendo. Um paga almoço aqui, outro paga almoço ali. Cara, esse mês entrou tal coisa, tá com descontão. Cara, pega aqui o valor e repassa um equipamento para você direto no valor que eu comprei. Existe. Mas é diferente, porque eu vou citar o nosso caso. Né? Sim. O nosso caso foi assim. Eu vi você na internet, porque você lá estava escrito que você era a primeira contabilidade totalmente digital, sem papel. E eu falei, puxa... A pioneira de Campinas. A pioneira de Campinas. A pioneira. E aí eu falei, cara, eu preciso achar isso, porque tem um monte de gente falando que faz. Só que ninguém quis falar comigo. E eu liguei para muitas. E não foi só em Campinas. E o que eu queria? Eu queria conhecer a pessoa, eu queria ver se aquilo realmente era real. E as pessoas nem topavam conversar comigo. Uma reunião. Nem me atenderam. Um monte falou que ia retornar e tal. Não.
Tiveram algumas que me retornaram, mas elas me retornaram do tipo, porque você quer vender o nosso serviço? Não, eu quero te conhecer. Não, a gente não trabalha assim, como se fosse nossa. Por quê? E aí acabou que você me atendeu. E foi rápido. E aí depois eu descobri que foi numa automação que me atendeu. Aí essa automação levou para uma pessoa que falou com você na hora que você já me chamou e a gente marcou uma conversa e ficou conversando quase, deu 3 horas. Eu lembro que era de dia e foi de noite. Terminou essa conversa, né? Foi mesmo. E a minha visão hoje de parcerias são parcerias como essa. Que o que atraiu para que a gente se conectasse? Foi justamente essa história. A gente quer um bem comum para todos. A gente quer levar facilidade, né? E aí eu descobri que realmente a contabilidade não tem papel. Sim. E você começou a me mostrar algumas coisas que para mim ainda não era tão claro da parte de inteligência artificial e de automação, que, cara, aquilo brilhou meu olho. Mas não brilhou meu olho para sair daqui e falar, eu vou montar uma empresa sobre isso. Não. Sim. Brilhou o olho e falou assim, cara, se esse cara, que não tem formação de TI, não conseguiu chegar nesse nível, eu vou ajudar ele. Com certeza. Disso a gente vai criar uma outra empresa que vai ajudar pessoas a automatizar processos. E imagina que quando a gente fala automatizar processo, eu não estou entrando em nenhuma questão do tipo, vamos roubar o emprego das pessoas. Não, a gente vai facilitar o dia a dia da pessoa. Exato. A gente literalmente vai tirar aquela parte chata e transformar aquilo de tal forma que para ela já chega a informação correta. Exato. Que ela precisa fazer ou gerenciar ou tomar alguma ação. E muito mais produtividade pro que interessa. Muito mais produtividade pro que interessa. Exato. Então, voltando ao tema sobre a parceria, eu acho que hoje eu tenho algumas parcerias e essas parcerias, elas são baseadas em cima de confiança. Né? São pessoas que elas sabem que se ela tiver um problema e tá fora do horário, elas podem me ligar. E eu não vou sair cobrando e exigindo rios, fundos e mundos. Pelo contrário. Porque eu também sei que se um dia eu precisar, eu vou ligar. Né? Então, existe essa parceria e essa visão nova de parceria que eu acho que às vezes a gente até destoa, né? Porque hoje em dia todo mundo quer alguém para patrocinar que, cara, é parceria. Exatamente. É parceria. Então, peraí, a minha parceria mas desde que você me pague. Eu sei que se você não me paga nada e eu não te pago nada, cara, lá na frente, não é porque alguma coisa aconteceu que você vai falar uma besteira sobre mim. Porque hoje não, o cara deixou de pagar porque o outro paga menos, você não vale mais nada pra pessoa. É verdade. Ele te tira do mercado, te tira de um canal que você tinha acesso a clientes. E isso acontece. Porque sempre tem alguém que topa ganhar menos dentro de uma parceria e vai pagar mais. Exato. E não é isso. Eu quero ter liberdade. Eu quero ter liberdade de conversar com as pessoas. Eu não preciso ficar mais medindo palavra, porque, putz, essa tecnologia pro cara é melhor. Mas se eu colocar essa tecnologia, vai ao contrário do que esse cara de software aqui precisa. É incompatível. Sim. Então eu vou trabalhar sendo refém de alguém? Não. Hoje a gente tem liberdade. A minha ideia de parceria é essa. E, cara, tem gente que topa. E tem gente que consegue enxergar e vai. Eu tenho parceria com empresa de internet. Eu tenho parceria com uma empresa de internet aqui de Campinas. E parceria sim, que eu quis conheci a estrutura dele. Eu vi o que ele fazia, como ele fazia, o que ele entregava, para eu conseguir indicar para alguns clientes meus em Campinas. Acabou que não se fechou o negócio. Mas o cara me liga e fala, cara, tô com uma bucha aqui, preciso que você instale tal coisa nos mercados aqui. Eu falei, cara, vou lá. Que legal, cara. E eu não pago nada para ele. Só que de noite, quando ele precisa, apertou, ele me liga. E assim vai. Então, eu acredito que nessa parceria a gente consegue ir mais longe. Porque eu não tenho rabo preso com você ou com outras pessoas. Né? Então, a minha ideia hoje de parceria é essa. Essa é que todo mundo pode ganhar. Efetivamente todo mundo pode ganhar. Com certeza. E a gente é prova disso, né? E a gente é prova disso. E tanto que, um exemplo, hoje o Peron, você tem muitos clientes contadores mais tradicionais, né? Tradicionais. E muitos escritórios você atende em Campinas e em toda essa região por aqui, né? E a gente consegue fazer até essa ponte, né? De falar, pô, tem um Elton, que é da Biconte lá, que pode apoiar o seu negócio aí. E a gente já começou a fazer E a gente isso, já né? começou. Eu já comecei a apresentar algumas pessoas que eu vejo que elas
podem alcançar novos patamares Exato. com essa ideia de automação. Exato. E a gente consegue fazer. E você deu até spoilers aqui já dos nossos projetos, né? A gente vai ter que dar continuidade. Porque a gente conversando, a gente viu possibilidades de melhorias e automações em vários negócios, né? E a gente consegue fazer isso de forma que sana vários problemas, né? Vários problemas. Eu confesso para você que eu tenho que parar muito para pensar. Porque eu sou muito 880. Sim. Né? Lógico. E é uma lógica diferente, essa lógica. Mas que eu bati o olho numa situação, 2 horas depois, eu falei assim, cara, dá para automatizar. Dá. É assim que eu penso. De como automatizar. É assim que eu penso. Se a pessoa fizer isso aqui, vai levar isso, vai fazer esse outro, vai chegar aqui no e-mail dele. Exato. Né? É engraçado isso. Exato. Porque era o que eu tava procurando. Eu não conseguia enxergar. Falei, tá, tem inteligência artificial, tem automação, tem um monte de coisa que pode te ajudar, mas o que eu vou fazer com isso? Sabe uma coisa que me ajudou muito, Peron? Um exemplo, eu trabalhei em multinacional, né? E o legal que eu trabalhava numa multinacional, um exemplo, a primeira multinacional que eu trabalhei, né? Era uma empresa francesa, mas o capital dela investido estava nos Estados Unidos, né? Que eu tinha que fazer o fechamento ali rápido no BR Gap, né? Na moeda corrente do Brasil. Depois eu tinha que converter para UK Gap, que é a moeda da região ali da Europa. Eu tinha que mandar rápido para os Estados Unidos no terceiro dia útil em US Gap, né? Para o balanço em americano. Cara, na época eu tinha lá um SAPzão, né? Um SAP que saía relatórios lá quadrados. Mano, eu tinha que inventar ferramentas naquela época. Eu tive que aprender a programar em VBA. Aí você fala, pô, mas você não é contador? Eu sou. Mas eu tive que sanar um problema. Eu tive que pensar em criar conexões. Por isso que você fala disso, eu lembro no início da minha carreira, nos anos 2001. E que, com todo respeito, era fácil. E era uma delícia, velho. Hoje em dia o negócio tá tão complicado. Exato. Nossa. E ali eu tinha que fazer, né? O VBA, não sei o que, conecta, faz o carry, entra no banco de dados do SAP. E, cara, eu fazia sistemas naquela época. Você sabia que eu tenho um cliente e um dia eu, inclusive, quero trazer ele aqui. Que legal. Que ele trabalha com um software que foi desenvolvido em Axis. Uau. E tá rodando até hoje. E roda. Eu tô trabalhando com ele, colocando situações para continuar com isso, porque os clientes estão tão vidrados naquilo. Sim. Ele desenvolveu uma plataforma nova para fazer troca e os clientes falam, não, eu gosto desse aqui. Você pode mudar só a interface ali, mas você continua com o banco de dados. Mas eu gosto desse aqui. Peron, é papo de horas, como a gente ficou naquele primeiro bate-papo nosso, né? Mas... Já até consegui me soltar aqui. Quem me conhece sabe que eu sou meio tímido. Mas, ó, já dá quase 1 hora do nosso podcast aqui. E todo mundo que... 15. E todo mundo que já passou por aqui, eu acho que você já assistiu um episódio até o final, né? Você sabe que no final a gente faz uma perguntinha básica aqui. Aquelas perguntinhas legal. Pra saber... o que está por detrás ali do empreendedor, da pessoa que está liderando ali a empresa, né? Eu não podia não fazer essa pergunta para você hoje. Você pode ficar à vontade para responder no tempo que for preciso, mas eu tenho que te fazer essa pergunta. Pergunte. Peron, o que te move? Cara, tem várias vertentes, né? Tem várias vertentes. Mas eu digo que o que me move hoje é porque eu realmente gosto de viver. Eu gosto de ter experiências. A minha vida inteira foi, não vou dizer podada, mas ela foi parametrizada por experiências, né? A princípio a bronquite, que levou para alguma coisa, depois experiência internacional, aí adolescência, pós-adolescência, etc., incluindo a parte de casamento. Então, eu digo hoje que o principal core, o que me move mesmo, é a família, é a minha esposa. Que imagina que eu trabalho para fazer uma renda ou para desenvolver valores, mas isso é feito com base na família, por conta desse crescimento familiar, que é o que eu prezo muito, que é o que acredito que realmente me move,
né? Imagina que eu não faço questão de ter o carro do ano, eu não faço questão de ter a melhor TV ou o melhor celular, né? Mas eu faço que a família, sim, a minha esposa, a gente tem essa condição para poder fluir, né? Continuar desenvolvendo, eu dentro da parte de TI, minha esposa dentro da parte de direito, e a gente continue a fluir, né? Então, eu acho que o que me move hoje é a família. Ela está pautada em família. Muito legal. Muito legal. Em família. E é uma grande auxiliadora, né? Sua esposa, ela tá ali no backstage, né? Da Peron, tecnologia. Querendo ou não, imagina que eu fiz reunião com ela esses dias. Eu sou o front-end, ela é o back-end. É verdade. Não adianta só ter front-end, não adianta só ter back-end. É verdade. E se o back-end não for bom, o front-end vai para as cucuê. Com certeza. Não tem jeito, né? Então, eu digo que é isso hoje que me move. Que legal, cara. Para vocês que estão assistindo, minha esposa, ela trabalha comigo, ela faz a parte do administrativo. Ela advogada, está se formando agora. E ela cuida das minhas duas principais empresas, que é a Peron e minha casa. Então, temos que sim concordar que ela tem muito mérito e ela que suporta para que esse tipo de coisa consiga fluir. Que legal. Tanto que hoje eu estou aqui falando com vocês, gravando o podcast, sim, que era um compromisso que o primeiro falhou. Sim. E ela tá em casa com gente mexendo na porta, pintando a porta. Sim. Então... E é uma baita empreendedora, né? Conversei com ela essa semana, a visão dela de muito rápida, né? Ela é... Cara, tá de parabéns. Sim, tá de parabéns. Ela é a que toca a parte de LGPD hoje. Show. Né? E é uma pessoa que eu acho que deveria vir aqui um dia também. Com certeza. Vai fluir muita coisa aqui. A gente ia fazer um onboarding com ela bem rapidinho, meia hora. Esse onboarding virou 2 horas. Só pra você ter uma ideia. Foi muito legal. Eu brinco com ela fica muito brava comigo, mas eu falo que ela é meu principal usuário. Eu testo tudo nela. Ela falou isso pra mim. Ela falou assim: eu sou usuário key-user, né? Usuário-chave aqui. Eu sou key-user. Eu testo tudo nela. Que legal. Se funciona com ela, vai funcionar. Com certeza. Né? Ela é bem crítica, cara. É bem crítica. Não, porque isso, cara, eu falei, caramba, ela é uma pessoa muito legal. Teve uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, que era referente a quando você falou sobre o serviço que a Peron Tecnologia faz. A gente tem um diferencial muito grande hoje, que inclusive ela me ajuda muito, que é a gente só vende aquilo que a gente usa. Ah, legal. Eu nunca vou falar pra você que isso é bom se eu não uso. Mas telefonia IP é bom? Eu uso. Você vai ter a mesma coisa que eu uso. Mas o Windows, o Linux, o Mac é bom? Eu tenho. Eu vou te mostrar. Eu uso. Né? Então, e ela me ajuda nisso, porque eu testo tudo nela. Tudo nela. Vai ter que trabalhar de home office na VPN. Eu tenho um escritório em casa que tem telefone, IP, VPN, computador, como se ela estivesse no escritório. Então ela é minha key user mesmo. Cara, que legal. Cara, eu queria ficar que o nosso bate-papo ficasse de horas aqui, mas como a gente não consegue, agora uma lembrancinha do Bcast pra você. Uma lembrancinha do Bcast pra você. Muito obrigado. Eu quero deixar publicamente aqui, né, registrado isso. Já falei em outros podcasts, mas, cara, por mais que a nossa amizade ela é bem recente, né? Eu considero você como um dos meus melhores amigos. É verdade. Daqueles caras de eu falar, putz, eu vou falar com o Peron. Por causa da sinceridade e da honestidade que a gente tem no nosso relacionamento, na nossa amizade. Então, já te considero como um grande amigo. Que legal. Né? Assim como considero esse cara que tá aqui, ó. Eu sou muito há 1 ano e meio. É verdade. Eu considero muito esse cara que tá aqui. Se você tá assistindo esse podcast aqui, sabe porque de trás aqui existe não só um cliente meu, um amigo, é um parceiro, é um grande amigo. O Duca é um grande amigo que eu considero muito de coração. E agradeço muito a Deus pela vida dele. E são 2 amigos que eu tenho, cara. E ter vocês 2 aqui, poder conectá-los também, pra mim é uma honra. É um privilégio divino, tá? Eu já avisei ele, já. Ele não tá acreditando. Mas eu sou muito grato a Deus pela sua vida, pela nossa conexão, que foi de forma sem pretensão alguma, né? E a gente hoje consegue fazer bons negócios juntos, né? E crescer e levar aquilo que a gente sabe que é de melhor pro mundo. Verdade. Peron, te agradeço muito pela sua presença aqui. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado por ter atendido aquela ligação. É verdade, cara. Foi muito bacana mesmo. Muito E eu legal. te agradeço muito por tudo que você já faz para a Biconte, que também ajuda muito a Biconte lá, e tudo que nós pode fazer para você, para suas empresas também, já somos muito mais do que parceiros, né? Verdade. Muito bom. Obrigado, E amigo. em breve novidades, né? Ah, Em breve novidades. e aí a gente vai postando nas redes sociais depois. devagarzinho. Depois a gente vai postando. Muito bom. Amigo, muito bom. Obrigado por hoje. Que Deus abençoe você, a sua família e os seus negócios. Você também. Amém. Obrigado. Cara, e esse foi mais um episódio especial. E é tão gostoso quando a gente grava com um amigo, né? Com um colega, com alguém que tá ali participando do nosso dia a dia, né? Perão é o nosso cliente. Então, para você que curtiu esse episódio até então, compartilha com seus amigos, marca aqui quem precisa assistir esse episódio para se inspirar também. E não esqueça, lógico, né? Aqui o YouTube é uma plataforma que ela precisa de um engajamento para poder levar esse conteúdo para mais pessoas. Então se inscreva no canal, curta aqui, compartilha com seus amigos e deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Eu agradeço muito e até o próximo.